Louvado seja o Senhor, podem sentar. O trabalho de Satanás hoje é fazer com que você duvide disso, ou pelo menos uma porção disso, e será tão próximo que enganaria o próprio escolhido se fosse possível. Então, ele vai tentar fazer com que você duvide de uma parte disso, e ele vai tentar assustar a noiva de Jesus Cristo e as pessoas que estão por aí. E como dizem, esse monte de gente que ouve as fitas são um monte de gente que crê em deidade. Eles são crentes da deidade, eles só adoram o homem. É diabo mentiroso! Louvado seja o nome do Senhor! Nós não adoramos ninguém, apenas a Jesus Cristo. Há apenas um lugar onde Deus pôs o seu nome, não é na igreja. O nome de Jesus, apenas há um lugar de adoração, apenas um lugar onde você é recebido, que é no amado Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome debaixo do céu entre os homens pelo qual sejamos salvos, nem igreja, nem credo, nada mais, Jesus Cristo. Amém. É nesse em que cremos. Louvado seja o nome do Senhor, podem sentar. Mas cremos uma revelação da palavra. E tem mais quanto a isso, que o Filho do Homem é ele revelando-se em carne novamente. E ele disse que nós adoramos o homem que estava naquele homem, o Deus que estava naquele homem, porque é o que revela essa mensagem, e precisamos adorar o Deus que estava nesse homem, não o homem, mas o Deus no homem. Uma revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, podem sentar. E há um outro espírito muito enganoso aí, e que diz, vocês que põem demais no irmão Branham, estressam demais o irmão Branham. Tá por aí. Diz que vocês creem em Jesus Cristo. Vocês estressam demais o homem. Mas nós cremos em Jesus Cristo. Eu creio que eu já ouvi esse tipo de comentário antes. Quer saber o que o profeta de Deus diz a respeito? Não é adorar anjos. É Deus enviando os seus ministros para ministrar às pessoas. Não há carne que pode glorificar a Deus. Se qualquer um pode glorificar, é Jesus. E não sou eu que faço a obra, é o Pai que habita em mim, Ele que faz as obras. Glória. Mas ele disse que nós cremos em Deus. Ele disse que se vocês creem em Deus, também vocês creem em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Agora, quando o anjo veio ao seu servo aqui, irmão Branham falando sobre isso, ele disse que o anjo do Senhor, vindo da presença do Senhor, então vamos pegar isso, quem ele realmente é. Se você conseguir que as pessoas creiam em vocês, essa é a parte difícil, se você conseguir que as pessoas creiam em você. Quantos creem em Deus? Todos vocês creem, não creem? Vocês creem em Cristo? Vocês creem no Espírito Santo? Agora, não é essa a pergunta hoje. Eu estou contente por fazerem assim, porque vocês são cristãos. Agora, não é isso que eu estou tentando fazer que chegue a vocês. Oh, Senhor. Glória! Podem sentar. Então, tem mais quanto a isso hoje em dia.
não só crer em Jesus Cristo, mas no Espírito Santo, mas tem que crer que tudo que ele diz é a verdade. Foi o que ele acabou de dizer. Mas, por causa disso, aqui, este é o número 1 quanto ao engano nos dias de hoje, como ele fez no início, assim ele faz hoje. Ele é muito mais esperto. O trabalho dele é fazer vocês duvidarem, o trabalho dele é vocês duvidarem que cada palavra não é a palavra de Deus. Esse é o trabalho dele. Ele disse que se essa mensagem tem erros, então não pode ser o seu absoluto. Se tem erros, não pode ser seu absoluto. Então, alguns homens, ou alguns grupos de homens, dizem, pela interpretação deles, o que é e o que não é a palavra. É o que eles dizem. Eles dizem que a mensagem é secundária no ministério deles. O irmão Branham cometeu erros? Sim. Ele era homem. Ele era homem. Ele disse que cometia, ele nasceu em pecado, feito em iniquidade, nasceu como homem. Mas ele disse, apenas a palavra de Deus não tem erros. Foi o que ele disse, mas ele também disse que Deus, os profetas de Deus não cometem erros. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, nós cremos nisso. Podem sentar. Deus, quanto a Moisés, não importava o que Moisés fizesse, era o ofício de Moisés e Deus o respeitava e não importasse o que Moisés fazia, Deus estava ao lado de Deus. Era assim diz o Senhor ou não assim diz o Senhor. Então, quando aquele profeta lá falou e chamou aquela ursa, a ursa veio, não veio? E quando Moisés bateu na rocha, feriu a rocha, e Deus falou, e ele bateu. E vocês que são críticos, tá vendo? Isso não é o assim diz o Senhor? Não, mas bobagem. Então não bebam a água e morram. Nós bebemos dela. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Faça com que o povo creia em vocês. Esse é o ponto central da sua mensagem. Amém? É a própria comissão que Deus deu a ele. Deus comandou os seus anjos para que ele falasse à noiva nesse dia e faça com que eles creiam em você. Ponto final. Essa era a comissão e o que o anjo do Senhor disse a ele. Então, eu estava explicando para o irmão William. Vem, irmão. Desculpe, mas é como se Jesus estivesse aqui de pé, dizendo, olha, você crê em toda palavra que aquele homem diz. Aí ele vai, e de repente vem um outro e fala, mas ele só quis dizer tal coisa assim. Mas quando ele disser assim, diz o Senhor, Deus disse para mim, para crerem naquilo que ele dissesse. E eu creio nisso. Eu creio no que Deus disse para eu fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não disse apenas quando ele disser assim diz o Senhor, creia nele. Não. Ele não disse. Ele não disse que é só quando assim diz o Senhor. Então eu vou enviar um grupo. Então eles vão dizer para vocês o que é e o que não é, o assim diz o Senhor. Em que você deve crer e em que você não deve crer. Eu não creio que a comissão dele dizia isso.
Essa mensagem foi vindicada pela coluna de fogo e ele disse que essa mensagem, este profeta, era a palavra de Deus para hoje e nós cremos nisso, simplesmente cremos, louvado seja o nome do Senhor. O que eu disser, creia. Então, ponto. Mas, de acordo com eles, se não for assim diz o Senhor, nós não temos que aceitar nada do que ele disse. Se não for assim do Senhor, é o que eles dizem, o lado humano, o pensamento dele. A Bíblia é o absoluto, não esta mensagem. Já ouviu isso? Ok. Louvado seja o Senhor. Aqui está o apóstolo Paulo falando. Ao restante, falo eu, não o Senhor. Então pode arrancar e jogar isso. Isso não é assim, diz o Senhor. É o Paulo falando. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Então, Paulo diz que qualquer um que tem uma esposa que não é crente e que aceite viver com ele, não divorciem a ela. Mas isso não é assim diz o Senhor, são os pensamentos de Paulo, os pensamentos humanos, porque ele disse que era Paulo o que ele pensava. Então, nós não temos que crer essa parte. Então, vocês que são incrédulos, então se vocês têm uma mulher que não é crente, não largue dela, divorcie. É a palavra de Deus, não é? É o assim diz o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Mas assim é quanto a cada parte das fitas, é assim diz o Senhor, e nós cremos em tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Mas ouvir o que aquele mensageiro disse. Quem é o absoluto? Eu sei que vocês conhecem esta citação, vamos ouvi-la novamente. Agora, não estou tentando usurpar nada, mas um homem que tem duas cabeças não sabe em que direção ir. Deus nunca teve dois cabeças para a sua igreja, é um cabeça. E ele sempre tratou, em cada geração, como estudamos na Escritura, sempre há um indivíduo com o qual ele lida. E porque se você pegar dois homens, você tem duas opiniões. E tem de chegar a um absoluto final. E o meu absoluto é a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, o meu absoluto é a palavra. Agora, quero que vocês entendam certinho. Ele disse que o absoluto dele era a palavra, a Bíblia. E depois ele continua dizendo que eu sei que os nossos irmãos, vocês olham para mim como eu sendo o absoluto de vocês. Amém! Isso é o profeta falando. Louvado ao Senhor, podem sentar. Deus falando pelo seu profeta. Então, vocês olham para mim como absoluto e eu olho para o Senhor. E Paulo disse nas Escrituras, vocês me seguem à medida que eu sigo a Cristo. Louvado seja o Senhor, exatamente o que estamos fazendo. Justamente como Deus ordenou, seguir a Ele como Ele seguiu a Cristo, porque eu creio a Bíblia, as fitas são exatamente a mesma coisa. Amém. Isso é o nosso absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a palavra que finaliza tudo, que a semente real de Abraão, sem sombra de dúvida, que o que estamos fazendo e em que cremos é a palavra de Deus para o nosso dia. E ele disse que isto é Moisés, e vocês conhecem também isto, falando com Israel depois de havia sido vindicado por Deus pela coluna de fogo. E foi provado que ele era
o servo de Deus para liderá-los para fora da terra, e antes de entrarem na terra, Moisés disse as palavras que Deus disse: eu chamo os céus e a terra para ser testemunha, que se eu adicionar uma coisa ou tirar uma coisa dela, que vocês não permanecerão na terra que Deus lhes deu. E assim digo eu, em nome de Jesus Cristo, não adicionem uma coisa, não tirem uma coisa, ou não ponham suas ideias, apenas digam o que está nasquelas fitas e façam exatamente o que o Senhor ordenou fazer. Não adicionem, fiquem com as fitas. Hoje esta Escritura se cumpriu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória! Quão maravilhosa é esta palavra, quão perfeita é. Sabe, essa é a revelação. Os homens põem razoamentos, ideias, seus pensamentos. Ele disse isso e aquilo. Ele só disse para crer. Eles complicam. Então, em quem vou crer? Quem é a autoridade? Quem corrige os profetas de Deus? Ninguém. Apenas Deus. Ele disse que ele fala diretamente com os seus profetas. É ele quem o faz. Como podemos julgar? Como posso... o Espírito Santo me disse isso, que é assim. Dois ministros não concordam com o outro. O profeta de Deus disse que não. Duas pessoas não concordam, sabemos disso, então como posso eu? Isso torna-se confuso demais. Eu apenas creio. Explique, irmão José. É revelação, não posso explicar para você, mas eu creio do fundo do coração. E uma vez que você enxerga isso, você não vê mais nada. E tudo mais é bucha para canhão, mas é para fazer com que você duvide. E essa última semana foi tão estranho pensar que isso está com os principais, no meio dos ministros, crer nessas coisas. Não estamos inventando nada aqui. Muitos de vocês, coisas que vocês ouvem, vocês adoram a Deus porque eles estão isolados. E sabe de uma coisa? Eu apenas ouço as fitas. E sabe o que acontece quando você diz que essas fitas são secundárias ao ministério de vocês? Vocês que ouvem a fita. Número 1 para nós são as fitas, amém? Número 2 é o ministério. Não importa, primeiro são as fitas para nós. Então, verdadeiramente, eu não tenho tempo para ouvir essas coisas. Eu vou ouvir as fitas, essa mensagem. Então, quanto a nós, o nosso número 1 é as fitas e não temos, então... Falando que o ministério é o número 2, o ministério deles é o número 1, as fitas são o número 2, então você não tem tempo para ouvir as fitas. Isso chama-se a semente da discrepância. Quando alguém descrê e coloca em segundo lugar, isso é a semente da discrepância. Isso não pode ser assim. Ninguém julga o profeta e corrige a palavra dele. Eles querem voltar às eras anteriores. Nós somos as águias e a semente super real de Abraão. Estou tão grato por ter essa revelação hoje e crer do fundo do coração nela. E uma vez que você a ouve, você não quer ouvir mais nada. É só isso que você ouve e vocês vão ouvir em abundância hoje. Justamente como Jesus diante deles estava e diante de todas as pessoas, e ele disse, leu as Escrituras e disse quem era, e hoje também a Escritura se cumpre diante dos nossos próprios olhos. A mesma coisa acontece hoje, em nosso próprio dia, em nosso próprio tempo. Lemos na Escritura, essa Escritura, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está bem diante de nossos próprios olhos. A própria mensagem da hora, o próprio centro, não duvide.
Nós estamos movendo, indo adiante. Nós estamos indo para o lar. Eu não quero ficar ouvindo coisas. Eu estou livre. Eu não tenho que ouvir nenhuma coisa, apenas a palavra dele. E você não tem que se preocupar com os homens, com drogas, bebendo, andando por aí, fazendo um monte de coisa. Faça que essa mensagem entre no seu coração, revelação deste dia, e tudo isso vai desaparecer. Você não tem que se preocupar com nada disso. Satanás pode derrotar você quanto a essas coisas em carne humana. Você comete erros e tudo mais. Você vai cometer erro, mas quando se trata dessa mensagem, revelação a essa mensagem, não há erros e você não pode cometer esse erro. Você tem que decidir que é a voz de Deus para este dia. Você não pode duvidar, não pode adicionar ou tirar dela, você não pode arrazoar. Você tem de crer nela, cada palavra dela. Se você não crer, então você perdeu a revelação. Desculpem, mas é assim. Você tem que crer no Senhor Jesus, você tem que crer no Espírito Santo, tem que ser. Mas vocês têm que crer o que eu digo a vocês é verdade. Vocês estão jogando isso para fora? Isso não foi inspiração, mas é a palavra de Deus. Não, mas nós temos a revelação. Então, vamos inclinar a cabeça e agradecer ao Senhor por essa revelação, por esta mensagem, pois verdadeiramente ela é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por este grupo de pessoas que amam a palavra de todo o coração. Algumas coisas não entendemos, não podemos explicar, e esse razoamento vem, mas dizemos, Senhor, nós cremos com tudo, isso é absoluto para nós. Nós estamos fazendo exatamente o que tu disseste que fizéssemos. Nós cremos nisso do fundo do coração.